você sabe pronunciar as contrações de will com os pronomes? Por exemplo, I will, you will, he will, they will, quando eles estão abreviados? Pois é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Então, se você sempre teve dúvida na hora de pronunciar essas contrações, fica comigo que você vai aprender de uma vez por todas. So, let's get started. Olha só, já deixa o seu like aí, porque assim você vai estar ajudando o vídeo a chegar a mais pessoas que querem ou precisam aprender essas contrações. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve aí também, clica lá no sininho, porque eu publico 2 vídeos pelo menos por semana, e se você tiver inscrito, você não vai perder. Bom, você vai perceber que em inglês é muito comum eles reduzirem as palavras, a pronúncia das palavras, ou juntarem essas pronúncias. É comum também ter mais de uma forma de reduzir uma mesma abreviação, uma mesma junção de palavras. É como se fosse uma escala, que vai desde a pronúncia completa da palavra até a redução mais extrema. E no meio disso, costuma haver algumas reduções intermediárias. Isso acontece, por exemplo, com o eu quando ele é contraído com os pronomes. Por exemplo, eu poderia pronunciar essa frase assim: I will think about it. I will think about it. Eu vou pensar nisso, eu vou pensar no assunto. Então aqui eu pronunciei will separado com a pronúncia perfeitinha, completinha. Porém, você vai ver que no dia a dia as pessoas acabam juntando o will com o I. Então você vai escrever o I com o LL. Agora, como é que pronuncia isso? Se você for olhar lá num dicionário online, por exemplo, você vai achar a pronúncia I'll, que seria a primeira escala de redução. Porque aí, na verdade, você está pronunciando o pronome I mais o will abreviado, ou seja, só o final do will, que é o som do L, é o dark L. Quando você pronuncia I'll, você está pronunciando esse L final com um som que eles chamam de dark L, que é você pronunciar o L mais para o fundo da garganta, como se você abrisse mais espaço lá no fundo para sair esse som do O. O que é diferente do que a gente faz na língua portuguesa, porque em português, geralmente o L final é pronunciado com um som de U. Por exemplo, a palavra final, a gente pronuncia com um som de U, final. Ninguém fala final, muito menos final. Mas em inglês você deve pronunciar o som do L dessa forma. Então, I will pode ser reduzido para I'll. Porém, no dia a dia, eles costumam reduzir mais esse som. Então, na prática, você não vai ouvir as pessoas falando muito I'll. Elas vão falar um som de O. Então aqui a gente está reduzindo o som da vogal de I para e acrescentando o som final do will, que é o som do L. Então você vai ouvir as pessoas pronunciando O. Aliás, em inglês é muito comum qualquer vogal ser reduzida para o som de Esse som tem até um nome, que é o schwa. Então essa contração vai ser pronunciada O. Então você vai ouvir as pessoas falando oh, think about it. Oh, think about it. Nesse caso específico, você pode ouvir algumas pessoas falando com o som de all. I'll think about it. Como se fosse o ALL, né, de todo. Então, como eu disse, há uma escala de reduções. Conforme a pessoa, conforme a frase ou a situação, a pessoa vai reduzindo mais ou menos. Então, você realmente vai ouvir mais de uma forma de pronunciar a mesma combinação ali. Então, eu poderia falar I will think about it, I'll think about it, ou I'll think about it. Oh, think about it, que seria o mais comum aí para o dia a dia. Então eu poderia dizer frases como I'll call you in an hour. I'll call you in an hour. Eu vou te ligar em 1 hora. I'll pick you up around 6. I'll pick you up around 6. Eu te pego por volta das 6. Então o que você tem que fazer é treinar a falar assim, porque aí vai ficar mais fácil você identificar quando você ouvir. Cara, e é muito mais simples falar I'll do que falar I will. I'll pay. I'll pay. Eu vou pagar. I'll fix it. I'll fix it. Eu vou consertar isso. I'll get my keys. I'll get my keys. Eu vou pegar minhas chaves. I'll take a look. I'll take a look. Eu vou dar uma olhada. Hoje eu vou te ensinar todas essas reduções do will com os pronomes, mas você sabe que existem muitas outras no inglês falado. Aliás, é por isso que os alunos costumam ter dificuldade em entender quando um nativo fala. Eles não conhecem essas abreviações, junções e reduções. Mas se você quer resolver isso de uma vez por todas, em breve a gente vai abrir as inscrições para a próxima turma do curso Spoken English, que é um curso onde eu ensino todas essas junções e reduções do inglês falado e por que elas acontecem, quais são as regras disso. Se você ficou interessado, quer saber mais detalhes do nosso curso, entra aí no grupo VIP do WhatsApp,
tem um link aí na descrição do vídeo. É só entrar nesse grupo e aguardar que em breve a gente passa mais detalhes lá pelo grupo. Agora vamos para a próxima, que é you will. Como é que você vai abreviar you will? Então a primeira escala de redução é você pronunciar o you mais o som do o, que é o som final do L. Então você poderia pronunciar you'll, you'll. Porém essa é uma redução pequena para o dia a dia de um falante nativo, então geralmente eles vão falar yo, yo, de uma vez só, yo. Então você vê que o you acaba sofrendo uma redução para aquele som do a e você acrescenta o som do o, que é o som do L. Então, por exemplo, você ouviria alguém falando you'll see the difference, you'll see the difference. Você vai ver a diferença. You'll be fine, you'll be fine. Você vai ficar bem. You'll love it, you'll love it. Você vai adorar. Então é bem mais natural do que você falar you will love it. A próxima é he will. Então aqui também a gente pode pronunciar he'll, que é o he mais o o, mas a redução maior é mais comum, que é você pronunciar he'll, he'll. Então aí fica com o som de e não de i, que normalmente é o som do he. Então fica he'll. He'll come soon. He'll come soon. Ele vai chegar logo. He'll be here in half an hour. He'll be here in half an hour. Ele vai estar aqui em meia hora. He'll get nowhere with that. He'll get nowhere with that. Ele não vai chegar a lugar nenhum com isso. Então é he'll. Como se fosse a palavra hill, de morro, colina, fica com a mesma pronúncia. Próxima é she will, que poderia ser contraído para she'll, she'll, porém é mais comum você ouvir she'll, she'll. She'll give a party next week. She'll give a party next week. Ela vai dar uma festa semana que vem. I don't think she'll come. I don't think she'll come. Eu acho que ela não vai vir. She'll be ready in a minute. She'll be ready in a minute. Ela vai estar pronta num minuto. She'll go first. She'll go first. Ela vai primeiro. Agora tem it will. It will vai ter só uma possibilidade, que é você pronunciar it'll, it'll. Então esse T do it acaba soando como um R. Eles pronunciam como se fosse um R de Maria, né? Do rareriroru. Então, juntando com o som do O, do L, você vai ouvir it'll, it'll. I think it'll be hot today. I think it'll be hot today. Eu acho que vai fazer calor hoje. It'll work. It'll work. Vai funcionar, vai dar certo. It'll be done. It'll be done. Será feito. Pode deixar que vai ser feito. It'll take time. It'll take time. Vai demorar, vai levar um tempo. Depois me fala aí nos comentários qual dessas contrações você acha mais difícil de falar. Eu queria ter uma ideia de qual dessas os alunos costumam achar mais difícil de pronunciar. Assim você participa do vídeo e eu também fico sabendo qual é a sua maior dificuldade. Eu posso criar conteúdos aí mais específicos. Bom, a próxima é we will. Então, essa você pode pronunciar will, will. Então em todas você pode pronunciar o pronome e acrescentar o o, né? Então we você pronuncia dessa forma e acrescentando o fica will, will. Porém, como eu falei, é mais comum eles reduzirem o som do pronome também. Então você vai ouvir na maioria das vezes a pessoa falando will, will. We'll do anything for you. We'll do anything for you. Nós vamos fazer qualquer coisa por você. Só cuidado para não pronunciar o well, tá? Porque o well aí é outra palavra, significa bem, acaba sendo parecido, mas toma cuidado. É um som mais fechado. Will. We'll go to. We'll go to. Nós vamos também. Nós iremos também. We'll wait here. We'll wait here. Nós vamos esperar aqui. Então é will. We'll manage. We'll manage. Nós vamos dar um jeito. A gente se vira. Quando é they will, você pode pronunciar they'll, they'll, ou mais reduzido como they'll, they'll. Então o pronome fica reduzido para um som de a mais o o, they'll. They'll be next, they'll be next. Eles serão os próximos. They'll do the rest, they'll do the rest. Eles vão fazer o resto. They'll go there even if it rains. They'll go there even if it rains. Eles irão mesmo se chover. They'll show you, they'll show you. Eles vão te mostrar. Então é they'll. Tem também o that will, que também é uma combinação muito comum e você vai ver que eles pronunciam a contração como that'll, that'll. Então o T final do that fica com aquele som de R, igual do português. That'll,
that'll. Mas olha só, tem uma outra combinação que eu vou falar daqui a pouco que o pessoal confunde muito com essa do that'll. Tem uma outra que o pessoal acaba falando assim e não tem nada a ver, é uma outra coisa completamente diferente. Aguenta aí que eu já falo qual que é. Mas para te dar um exemplo de that'll, that will, eu poderia falar that'll be great. That'll be great. Oh, isso vai ser ótimo. That'll save me a lot of money. That'll save me a lot of money. Isso vai me economizar muito dinheiro. That'll be easy. That'll be easy. Isso vai ser fácil. That'll be all. That'll be all. Isso vai ser tudo. Por exemplo, você foi fazer compras, aí você fala para a pessoa que está te atendendo, é só isso, né? A gente fala em português, é só isso. Em inglês, você pode falar, that'll be all, né? Isso é tudo que eu vou levar. Agora, toma cuidado com a combinação there will, que é a forma do verbo haver no futuro. Na verdade é there will be. Tem que ter o be, né, para continuar a frase, mas a contração vai ser entre o there e will. E muitos alunos acabam falando that'll, como se fosse o that will. E na verdade aqui a gente tem o som do R do inglês mesmo. Então é there'll. Tá vendo? There'll be. Isso significa vai haver, haverá. Então cuidado para você não confundir there'll, que é o there will. Então pronuncie o R do inglês, there, com that'll. Porque aí a gente vai pronunciar o T com o som do R do português, tá? Então eu poderia dizer, por exemplo, there'll be a lot of people there. There'll be a lot of people there. Vai haver, vai ter muita gente lá. Então é there'll be. E se você quer aprender outras reduções do inglês falado, eu vou deixar um outro vídeo aqui que eu já fiz falando de várias outras dessas combinações que eles reduzem e juntam as palavras. Okay, so that's it for now, guys. Thanks for watching, and I'll see you next time.